Nos vídeos anteriores, a gente falou de uma série de word embeddings, caso, por exemplo, do Bag of Words, também falamos do TF-DF. Só que são formas de você representar texto em problemas de aprendizado de máquina muito simples. E nesse vídeo, eu já vou mostrar uma forma um pouco mais robusta, que é o Word2Vec, já combinado também com redes LSTM, que eu já fui abordando em vídeos anteriores. Então a gente vai ter uma noção melhor de como aplica redes neurais mais modernas em processamento de linguagem natural, em problemas ligados à linguagem natural. E beleza, sem enrolar, solta a vinheta aí. E aí, meu amigo e minha amiga, eu sou o Lucas do Universo Discreto e antes da gente começar a parte de código propriamente dito, vamos fazer aquele jabazinho, que se você não quiser acompanhar, você pode pular, não tenho como te forçar. Mas é só porque caso você tenha caído de paraquedas aqui, esse é o meu canal no YouTube. É um canal voltado à computação, comunicação da computação, divulgação da computação. Então eu acho que é um conteúdo bastante rico aí se você quiser saber mais sobre ciência da computação. E tudo de graça. Tem desde os vídeos mais de curiosidade, onde eu apresento para o público geral uma série de temas, mas também tem esses vídeos mais hardcore, mais de programação, explicando tudo passo a passo aí para ajudar vocês, como se fosse um curso de graça. Então já tem desde a playlist de vídeos ensinando o basicão de Python e OpenCV, também tem essas de aprendizado de máquina, Deep Learning, inclusive você está na de Deep Learning agora. Enfim, tem muita coisa. Então não deixa de dar aquela moral, se inscrever no canal, dar like, que aí você ajuda o meu trabalho a crescer, já é um trabalho de mais de 300 vídeos e poucos inscritos, então se você puder fazer isso me ajuda demais. Tem também o Pix, que é o universoscretopix@gmail.com. Se esse vídeo ou outros vídeos ajudarem você, você pode mandar qualquer valor que ajuda a subsidiar esse trabalho aqui, já que como eu não vendo ele, nem nada do tipo, acaba que muita coisa, muitos recursos vêm do meu próprio bolso e qualquer ajudinha estimula a continuar, a produzir cada vez mais materiais aí para vocês, beleza? Então, sem enrolar, bora pro código. E bom, eu acho que para a gente começar, eu quero falar um pouquinho desse problema. Como assim, né, Lucas? Times de futebol. É o seguinte, como vocês sabem, eu sempre tento produzir um conteúdo novo, original. Eu não gosto de ficar copiando projetos de livros, de outros vídeos. Então eu sempre tento explicar conceitos que são muito falados, não vou mentir, mas tentar trazer alguma coisa mais original. E eu achei essa base de dados aqui é muito interessante. A base de dados que a gente vai usar no nosso problema hoje é de notícias do Globo Esporte, do site do Globo Esporte, só de times de futebol. É uma base que foi coletada de 2015 a 2020 e ela está rotulada, marcada com os principais times. Então, tem notícias sobre Atlético Paranaense. Aqui tudo vai ser Atlético Paranaense porque tem ordem alfabética, mas tem Corinthians, tem Flamengo, tem Botafogo, tem São Paulo, Palmeiras. Se eu não me engano, são 20 clubes ou 21 clubes. Boa parte dos clubes mais populares que tem no país. E a gente vai tentar fazer uma coisa um pouquinho diferente, já que é muito comum, quando a gente está estudando processamento de linguagem natural, com notícias, a gente tentar classificar notícias por uma categoria, tipo é notícia de ciência, é notícia de política, é notícia de economia. Esse meio que é um dos típicos projetos que a gente desenvolve para começar a estudar esse assunto aqui. E eu quis ir por um caminho diferente. Será que a gente consegue criar um modelo capaz de ler uma notícia e dizer se aquela notícia é referente ao Flamengo, é referente ao Corinthians, baseado nas palavras que estão ali? Me pareceu uma ideia interessante, até se considerar que você tem quase 200 mil notícias aqui. Então você tem muito dado, que aí já começa a ficar interessante você tentar aplicar uma rede neural nela. E para a gente entender se o Word2Vec, que eu vou ao longo do vídeo realmente explicar ele em mais detalhes, se ele é bom para lidar com esse problema. Então, obviamente, tudo vai estar aqui na descrição e vamos juntos aí discutir todo esse projeto. Aí, antes até de começar a fazer um disclaimer rápido aqui, porque já apareceu comentários em vídeos anteriores de gente comentando: ah, mas você não faz o código passo a passo pra gente, aí fica desorganizado, não fica bom. Aí, se por acaso quem comentou esse tipo de coisa estiver assistindo esse agora,
Eu não costumo rodar códigos de Deep Learning ou fazer junto com vocês, pois já aconteceu de em vídeos passados eu rodar e aí, pelo processamento intenso, a câmera fica lenta, o som começa a não pegar bem, dá cortes, então por isso eu evito, que também não adianta comprometer a qualidade do vídeo fazendo isso, tá bom? E outra razão aqui também é que esse projeto aqui eu desenvolvi e rodei ele no Linux. No momento, quando eu gravo, eu costumo gravar no Windows. Isso tem a ver com a questão de você trabalhar em GPU. Então, já aviso vocês que, se vocês quiserem rodar esse projeto aqui, eu recomendo que você já faça isso pelo Linux, tá bom? Depois eu vou colocar também as versões de cada biblioteca que eu usei. Era para ter colocado aí no projeto, também é uma informação importante, mas eu vou colocar isso na descrição também, então fiquem tranquilos. Eu vou passar rápido aqui nessa parte de preparação de dados, só comentar mesmo coisas que eu usei, mas eu recomendo que você veja os vídeos anteriores que, por exemplo, no vídeo de Bag of Words eu já detalho melhor como eu fiz os procedimentos tradicionais de remover acentuação, remover pontuação, remover... realmente você preparar o seu texto, limpar o seu texto e tal, antes de você colocar num modelo como esse, que isso ajuda a ter resultados melhores. E bom, eu baixei aquela base de dados do Kaggle ali que eu mostrei para vocês. Ele veio nesse formato aqui CSV, abri e já dei uma olhadinha rápido. Eu já até percebi alguns problemas, por exemplo, parece que uma notícia aqui, que é sobre seleção brasileira, está classificada como Atlético Paranaense. Então, talvez, se olhar com mais atenção essa base de dados, encontre problemas que sejam importantes corrigir. E aí, vocês vão ver, eu fui removendo colunas que não interessam pra gente, porque, por exemplo, tem o link aqui, o link já dá a pista total de qual é o time. Eu não quero isso, eu só quero ter a manchete da notícia, o corpo da notícia mesmo e o clube. Se eu entregar o link, acabou, aí a rede vai aprender a classificar 100%, nunca vai errar. Então eu removi algumas colunas que não interessam. Outra coisa que eu fiz, porque eu queria que tivesse uma coluna só com todo o texto e a outra com o time propriamente dito. Então eu fiz uma fusão da manchete com o corpo do texto, montando aquela coluna ali data. Aí procedimentos que, nossa, a gente já fez 1 milhão de vezes nessa playlist, não vem ao caso detalhar aqui. É só dizer que ao invés de você entregar para o modelo Atlético Paranaense, Flamengo, você transforma isso num identificador numérico. Então, por exemplo, o 0 virou Atlético Paranaense, seguindo a ordem alfabética. Se eu não me engano, o Corinthians virou o número 7, o Flamengo virou 10. Se bem que eu acho que não tá seguindo a ordem alfabética, não. Aqui acho que no caso do Atlético foi uma coincidência. Mas, enfim, o ponto é, cada clube vira um identificador numérico. Isso aí a gente tem que fazer porque redes neurais, algoritmos de aprendizado de máquina só lidam com número, não lidam com o texto. Mas eu recomendo que você vá acompanhando pela playlist. Vou botar até os vídeos onde eu mostro esse tipo de procedimento, caso você queira voltar a entender melhor. Aí aqui uma coisa que a gente também já fez algumas vezes, então em vídeos anteriores eu também comento melhor sobre isso, que é aquela questão de você observar o balanceamento das classes. E aqui temos, como vocês podem ver, um grande problema, pois essa base de dados é muito desbalanceada, pessoal. Como vocês podem ver aí, alguns clubes têm bem mais notícias que outros clubes. Então, por exemplo, esse 7 aqui, como eu falei para vocês, é o Corinthians. É o time que tem mais notícias. Tem quase 16 mil notícias dessa base, que é só Corinthians. Do Flamengo é um pouquinho menos, mas assim, um número elevado também. Só vai diminuindo, até que aqui para baixo são realmente os times que tem torcida menor, talvez numericamente, né? Enfim, você tem bem menos notícias sobre esses clubes. Caso, por exemplo, se não me engano, Goiás, talvez o Cuiabá, não lembro se tem o Cuiabá nessa base, mas os times que são menores, assim, de torcida, de apelo do público. E, obviamente, isso aqui já é um problema, pessoal, pois a gente quer treinar um modelo e a gente quer que você tenha um equilíbrio, porque se você não tiver equilíbrio, igual o caso aqui, você vai ter um problema de viés absurdo. Então, o modelo ele vai ter mais uma naturalidade de ter mais informações sobre Corinthians e Flamengo. Nesses outros menos famosos, ele vai ter uma tendência a errar mais. Isso é uma coisa que eu ainda não tratei nesse projeto. No próximo eu vou tratar, porque vocês vão ver que a gente tratou muita coisa aqui já. Mas
isso aqui já vai ser um limitador grande para os nossos resultados. Eu recomendo que você não deixe de ver os vídeos de Bag of Words e TF-DEF, que eu comento melhor sobre essas etapas que eu estou aplicando aqui agora. Mas aqui é todo aquele pré-processamento que a gente está acostumado a fazer. Por exemplo, remover pontuação, porque a gente só quer trabalhar com as palavras de fato. Aqui no caso, removendo números, enfim, todos esses procedimentos. Só tem uma diferença que eu acho que é importante comentar com vocês, é que aqui eu estou trabalhando com a biblioteca Space. Eu acabei fazendo essa escolha porque, especialmente nos vídeos anteriores, quando eu comento da lematização, que é você pegar os termos e unificar pela forma canônica, ou seja, raiz. Aí dá um exemplo para ficar mais claro. Se sua base de dados tiver palavras como fugir, vou fugir, fugirei, enfim, várias formas que representam a mesma coisa, fugir, eu só mudo o tempo verbal. Então você pega essas palavras ao invés de ter variações como fugir, fugirei, fugir, tudo vira fugir, já que meio que semanticamente significa a mesma coisa, significa o mesmo verbo. Então existem algoritmos que fazem isso. Esse processo é o que se chama de lematização. No vídeo passado, como a gente trabalhou com uma base de dados em inglês, eu usei uma biblioteca que só faz lematização em inglês. Aqui eu tive que fazer isso em português. E aí, no caso, fizemos isso com a Space. E para trabalhar com a Space, eu tive que instalar ela aqui via pip. Precisei carregar a base de dados que é em português e LG de large, então realmente a base é muito grande. Desabilitei alguns componentes que a gente não ia usar para lematização, já que no caso aqui eu só estou usando o Space para lematização. Então, essa é uma diferença que vocês vão notar assistindo o vídeo anterior. E aí, só um cuidado, a Space para fazer isso, gente, ela é muito pesada. Então, se preparem para deixar um tempo considerável rodando aí. Se eu não me engano, nesse exemplo aqui levou meia hora, mas é ruim isso, mas ao mesmo tempo também é um procedimento que, em teoria, você só vai fazer uma vez. Você só vai transformar a sua base de dados uma vez, salvar ela e trabalhar já essa versão pré-processada. Então, não achei tão ruim ser assim para esse vídeo. E aqui o TQDM, para a gente ver aquelas barrinhas de progresso legais, igual vocês estão vendo aqui embaixo. Então isso aí também acaba sendo importante. Então, só comentando aqui rapidamente, a gente colocou numa função só, que aí vai facilitar bastante, que sempre que a gente quiser pré-processar o texto de uma maneira padronizada, é só passar o data frame e a coluna onde a gente vai fazer todo aquele pré-processamento. E aí ele faz tudo. Esse trecho aqui do código, ele remove pontuação. Aqui só... Se eu não me engano, no outro vídeo a gente fez isso também. É como se a gente criasse um dicionário que, quando for pontuação, ele substitui ali por vazio. No caso aqui, aí a função lambda que vai realmente varrer todo o nosso data frame, removendo aquela pontuação. Então ele vai fazer isso de uma maneira muito similar. Eu removi números também, não achei que necessariamente números, dígitos numéricos fossem agregar para esse problema. E se eu não me engano, a gente não fez isso no vídeo anterior, então acho que é importante comentar aqui. Dessa vez, como o texto anterior a gente trabalhava com inglês, acentos, acento agudo, tal, não seriam tão relevantes, aqui a gente criou um método para fazer isso. Não vou mentir que toda essa explicação aqui é um pouquinho complexa, eu usei o Unicode Data. Quando ele fala de diacríticos aqui, ele está falando exatamente de palavras caracteres, melhor dizendo, que contêm acentos. E aí ele faz essa normalização, removendo isso, que é nessa forma aqui, NFKD. Assim, eu não vou gastar uma energia muito grande aqui, porque essa parte aqui é meio complexa, até difícil de explicar mesmo, não vou lembrar todos os detalhes, mas o ponto aqui é que ele vai, caractere a caractere, analisando toda a expressão. Então ele realmente ele vai quebrando letra a letra, e sempre que ele acha algum caractere com acento, ele substitui por essa forma NFKD, que já seria a sua versão sem acento. Fora também questões de outros símbolos, então ele também remove outros símbolos que não sejam necessariamente as letras, então tudo isso ele faz, e aí aplica na função. Além disso, depois o processo de
converter para minúsculas, que é só aplicar o lower em cada letra, e aí a etapa que faz a lematização, que é muito parecido com o anterior, só que aplicado na outra biblioteca para português. Nem preciso dizer que junto ele também faz uma tokenização, que é pegar todo aquele texto e transformar numa lista que é palavra a palavra. Aí talvez o que chame a atenção de vocês é esse fora e tal que eu coloquei. No fim das contas é que eu não vou mentir para vocês, eu apanhei um pouco nessa etapa porque estava muito pesado, estava muito lento, estava ocupando muita memória. Então uma das coisas que eu fiz é dividir todo o dataframe em chunks, em pedaços, e aí ele faz a lematização para cada pedaço, que aí assim que termina um pedaço, libera a memória, faz o outro pedaço e assim sucessivamente. Eu tentei colocar o máximo de comentários aqui para depois vocês irem lendo, irem conferindo, para de repente ajudar na explicação. Mas se você acompanhou a do vídeo anterior, é um procedimento muito parecido, muito mecânico. A única diferença mesmo é que eu fiz com outra biblioteca. Acho que não vem ao caso, senão a gente praticamente não vai discutir o WordVec, né? E depois, para fechar, eu percebi que depois que aplicava todos os procedimentos, ficava uma lista de tokens vazios. Então é como se ele salvasse um monte de palavra vazia. Não sei se foi algum erro que eu cometi em alguma etapa anterior, mas eu só apliquei esse procedimento no fim para verificar isso e pronto. Então no fim ele faz todo esse processo, vai colocando barrinhas, 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 igual vocês estão vendo aí. Aí uma coisa interessante, aqui deu erro, mas se eu rodasse de novo esse erro ia sumir. Foi só porque eu fui rodando partes soltas. Então, no fim das contas, é muito importante vocês não esquecerem de, a partir do momento que você fez uma etapa, um procedimento muito grande, que custou muito tempo de fazer, já salva aquilo, porque uma vez salvando isso, depois é fácil você dar um load ou um read, recarregar aquilo e continuar de onde parou. Ainda mais nesse caso aqui, que é um procedimento lento, que demora bastante essa coisa da lematização e tal. Especialmente se você ainda está aprendendo, treinando, e você não vai ficar gastando tempo toda hora rodando os mesmos trechos que são muito lentos. Então, no caso aqui, eu fui salvando até para me ajudar a produzir esse texto, esse projeto aqui para vocês. Eu acho que é importante numa situação como essa. E bom, finalmente vamos falar um pouquinho do Word2Vec. O Word2Vec, assim como os outros esquemas de Word Embedding que a gente discutiu antes, ele tem aquele propósito de pegar palavras e transformar aquilo em números, mais especificamente vetores. E talvez vocês falem, tá, para que eu vou usar o Word2Vec se você já explicou o Bag of Words antes, o TF e DF antes, né? O que isso aqui tem de diferente? A questão é que algoritmos como o Bag of Words e o TF-DF, eles são muito limitados em relação à contagem ou frequência. Ele não está muito preocupado com a relação daquela palavra com as outras palavras no texto. Ele só conta, basicamente, quantas vezes aquela palavra aparece no texto. Então, se você tiver, igual fizemos no classificador de fake news, se a palavra político aparece muito em texto de fake news, é fake news. Então, e ele não está preocupado da relação, contexto daquela palavra em relação a outras. Ele só... Então, você ignora, por exemplo, a ordem. Então, a ordem das palavras não interessa para algoritmos como Bag of Words, ITF e DF. Não importa que palavras aparecem próximas a ela, o que importa é a palavra apareceu ou não apareceu. Isso é muito limitado, né, gente? E o Word2Vec, ele começa a lidar com esses problemas. Então, o Word2Vec está mais preocupado se quais palavras aparecem junto com aquela palavra, a ordem, e isso acaba tendo um impacto em ter um resultado muito, muito melhor. Então, igual está dizendo aqui em cima, essas representações vetoriais, no caso, essa transformação dessas palavras em números, conseguem também representar informações semânticas e sintáticas sobre as palavras. Então ele já tem uma melhor noção do que aquela palavra significa e a relação daquela palavra com outras palavras. E aí acaba sendo muito útil a análise de sentimentos, categorizar documentos, classificar texto, que é o que a gente está fazendo aqui. Inclusive saber se uma palavra é similar com a outra. Então, por exemplo, num caso como esse aqui que a gente está trabalhando, o Word2Vec vai saber que Flamengo, Palmeiras, Corinthians, todas essas palavras representam
alguma coisa em comum, no caso, clubes de futebol. O Word2Vec ele foi desenvolvido por um grupo do Google, especialmente esse cara aqui, Tomás Mikolov, e ele tem duas formas de trabalho, ou seja, você tem dois tipos de Word2Vec, vamos dizer assim, Continuous Bag of Words e Skipgram. Mas antes até de falar desses dois tipos, eu quero entrar em um pouquinho mais de detalhes sobre o Word2Vec aqui para vocês. Eu coloquei na descrição do vídeo e até no código também uma série de textos que vai te ajudar a entender melhor. Eu gostei muito desse, que eu acho que ele ilustra muito bem o conceito, e aí eu recomendo que você tente até ler ele, até traduza se for o caso. Eu só vou pular aqui para a parte que vai interessar mais para a nossa explicação, que é aqui. No caso, aqui tem até um exemplo, usando a próxima técnica que a gente vai discutir, o Glove, mas o ponto é, pega uma palavra como rei, por exemplo, e ela vai virar um vetor gigante de números que você vai bater o olho e, pô, você nunca vai adivinhar que é um rei, essa palavra. E, de certa forma, assim, o Word2Vec também faz isso. Ele vai pegar uma palavra e representar num vetor com uma série de numerozinhos. O ponto é que esses numerozinhos, quando uma palavra é parecida com outra palavra, os numerozinhos tendem a ser parecidos. Como assim, Lucas? Aqui ele fez um esquema que eu achei muito legal. Para a gente não ficar olhando um monte de número e ficando doido, ele representou números, dependendo do valor do número, com cores. Então, números muito altos, tipo 1,5, 2, está vermelho. Números estão muito baixinhos, muito próximos de zero, está bem branquinho. Então, você tem tons aí. E números muito negativos estão com azul muito forte. Então, é um esquema visual assim, muito legal. Por isso que eu gostei bastante. E voltado para o Word2Vec, né? Que isso aí é muito importante para a gente entender. Mas aí, olha uma coisa interessante que começa a aparecer. Você tem as palavras homem e mulher. E, assim, são palavras que significam algo muito parecido, né? Afinal de contas, pessoas e tal. E isso faz com que os vetores também sejam muito parecidos. Olha lá, se você olhar posição por posição, muda pequenas coisas. Por exemplo, aqui mudou, mas como a maior parte das posições representam as mesmas cores, isso para o algoritmo significa que homem e mulher representam algo muito similar. E como é que o algoritmo aprende isso? Como esse algoritmo ele analisa muitos textos e tal, ele percebe que a palavra man e woman aparece de formas muito parecidas no texto, sempre o substantivo que representa a pessoa, que realiza a ação, tal. O algoritmo, o Word2Vec, que ele é baseado em redes neurais, ele aprende essas relações graças a redes neurais. Graças a isso, ele aprende a relacionar palavras. E o que começa a ficar muito interessante é que você consegue fazer operações entre palavras, somar palavras, subtrair palavras. Já que são vetores, a gente pode somar vetores, subtrair vetores. Então você consegue fazer operações desse tipo com palavras. Ao ponto que aí chega no exemplo mais clássico, mais famoso, eu posso pegar o vetor rei, subtrair do vetor man, da embedding da representação man, e somar com o woman. E de fato, se você pegar um rei menos homem mais mulher, rei mulher é mais ou menos rainha. Então você consegue fazer operações com palavras que com os algoritmos anteriores você não tinha como você fazer. A gente pode até ver aqui que realmente a representação não fica exata, não são os números exatos, mas de todo o conjunto de palavras ali, o mais próximo dessa operação aqui é rainha. Então você consegue modelar palavras e tal de um jeito único que até então você não tinha como fazer. Então, vamos seguir nesse texto aqui que eu queria discutir com vocês um pouco melhor como é que esse algoritmo foi treinado, como é que ele funciona, até para a gente entender melhor o uso dele. Por incrível que pareça, ele está muito relacionado a essa aplicação que a gente tem até nos nossos celulares no autocompletar do teclado de celular, você começa a escrever, ele já sugere as próximas palavras para adiantar o seu trabalho. De certa forma não, o Word2Vec ele foi treinado nesse tipo de coisa para aprender essas representações. Então aqui até tem um exemplinho simples. Você pode imaginar que um modelo de linguagem como o Word2Vec é isso, ele é um modelo de linguagem, ele aprende a probabilidade da próxima palavra ser
por exemplo, oi tudo, ele aprende que na frase oi tudo, a próxima palavra que vai aparecer provavelmente é bem, para formar oi tudo bem. É o que ele está mostrando aqui. Predizer a próxima palavra. Se eu introduzo no modelo a palavra to, depois a palavra shalt, tem que aparecer not, porque a frase é to, shall, not. Mas ele não prevê, igual ele está dizendo aqui, ele não prevê uma palavra só. Na verdade, ele é como se ele montasse na saída dele um vetor de todas as palavras possíveis. E a palavra com maior pontuação é a palavra que ele prediz que vai aparecer. Aqui é um vetor que, se você somar tudo, vai dar 100%, logicamente. E ele pega todas as palavras que existem naquele modelo e pontua a probabilidade de ser a continuação de to, shall, blá blá. Ele tenta prever esse blá blá, e de todas as palavras possíveis que existem no seu treinamento, a que tiver o maior valor vai ser a palavra que provavelmente vai aparecer. No caso aqui foi com 40%, note, é realmente um ranqueamento que ele faz. É muito comum nesses modelos de linguagem e tal, até ChatGPT e tudo mais, você ter esse tipo de coisa. E como é que a gente faz o Word2Vec aprender essas coisas? É basicamente o seguinte, você pega uma base de dados gigantesca, quando o pessoal do Google ele treinou esse modelo, tal, se eu não me engano eles usaram, não foi a Wikipedia não, acho que eles usaram Google News e tal, mas enfim, você pode fazer esse procedimento com a Wikipedia, o exemplo tá aqui com a Wikipedia. E como é que funciona? Você tem uma janela que vai deslizando e você treina uma rede neural, que ele usa uma rede neural, que ele vai treinando janela a janela. É como se fosse assim, ó. Você faz a janela deslizar aqui e treina to, shall. Qual palavra tem que aparecer aqui? Not. Depois a janela caminha um pouquinho mais. Shall not. Qual a próxima palavra que tem que aparecer? Make. E assim sucessivamente. Ele vai andando. A machine. Qual a próxima palavra que tem que aparecer? In. Então ele vai caminhando por todos aqueles corpos, aprendendo a tentar adivinhar, descobrir qual que é essa terceira palavra aqui no caso. Claro que dependendo da variação, você vai ter janelas maiores, menores, mas a lógica é essa. Você vai treinando uma rede neural, fazendo essa janela deslizar milhões e milhões de vezes, até que o modelo aprenda sozinho, tentar adivinhar essa próxima palavra. É como se você realmente treinasse uma rede neural para aprender a autocompletar texto. Só que aí tem uma coisa, pessoal, a gente não está preocupado realmente em resolver esse problema. Você não está treinando esse modelo para resolver esse problema, pois igual a gente conversou, a gente quer que o Word2Vec ele sirva para quê? Para aprender representações de palavras. Então, no fim das contas, ao treinar essa rede para esse problema simples, na verdade o nosso foco é ver como que a rede neural internamente representou o conjunto de palavras, pois nesse processo de ir treinando para aprender, ela aprende a representar da melhor forma possível as palavras, os vetores certos que formam cada palavra. E no fim das contas, é isso. Você realmente tem a rede neural e os pesos, no meio dos pesos ali, você vai ter a informação do que cada palavra significa. Inclusive, eu também vou colocar ali na descrição que tem esse vídeo aqui excelente do StatQuest falando sobre o Word Embed e o Word2Vec, que inclusive tem até um áudio em português. Eu recomendo que vocês assistam, que ele vai ajudar a entender demais, talvez até melhor do que minha própria explicação. Mas aí eu vim aqui dar essa roubadinha, clicar nele, porque para continuar a minha explicação, tem algumas imagens excelentes aqui. Depois eu recomendo que você assista tudo, que eu acho que com a minha explicação, com a explicação do vídeo, somar tudo, isso vai te ajudar a entender melhor. O ponto é que é o seguinte, você vai treinando a sua rede neural, e quando você monta uma rede neural para implementar o Word2Vec, é como se você teria aqui cada neurôniozinho seu, aqui é cada neurôniozinho, e todas as palavras vão ter essas arestas, né, os pesos, para cada neurôniozinho. Então vocês podem ver que, por exemplo, essa palavra aqui, troll2, na verdade troll2 é duas palavras, mas no exemplo ele assumiu que isso aqui é uma palavra só. Se você treinar um Word2Vec, por exemplo, aqui você tem 3, 6, 7, 8, 9 neurônios aparentemente, na prática a gente usa muito mais, mas aqui no caso você tem só 9 para exemplificar, você vai ter cada arestazinha conectada a um neurônio, tá vendo? E aí quando depois você termina de treinar,
Como é que você sabe o que é a representação numérica do Troll2? É só você olhar o númerozinho dessa primeira aresta, depois o númerozinho dessa segunda aresta, depois o númerozinho dessa terceira aresta e por aí vai, e monta um vetor com todos esses carinhas. Essa é a representação numérica da palavra. Então, com aquele problema que você tem de ficar fazendo aquela janela deslizando, aprendendo essas relações, depois que o modelo aprende, aí é só você pegar para cada palavrinha que você vai imputar aqui, introduzindo a sua rede neural, e pegar esses pesos que representam esses caras. Isso vai te dar o embed, a representação daquela palavra. Toda essa explicação que eu dei para vocês agora é dessa primeira variante, primeira variação do Word2Vec, que é a Continuous Bag of Words, ou CBOW, sei lá, que é a ideia de você tentar prever uma palavra com base no contexto. É aquela coisa mesmo, você dado as palavras em volta aí na janela deslizante, você quer adivinhar qual que é aquela terceira palavra. É isso o que o Continuous Bag of Words faz. Agora, você tem a segunda abordagem, que é o Skip Gram, que é o contrário. Na verdade, seria exatamente o oposto do CBOW. Você tem a palavra, uma palavra só, e quer adivinhar as outras palavras em volta. Aqui embaixo eu até botei um exemplo que eu acho que vai ajudar vocês a visualizar melhor. No caso do CBOW, se você tiver uma janela de tamanho 2, então, e tiver a frase "o gato pulou", seria algo bem nessa linha. "O pulou", com essas duas palavras você quer adivinhar a palavra que está ali no meio do caso, que é gato. Se você tiver gato sobre, ele treina tentando adivinhar isso aqui, pulou. É sempre assim, você pega um conjunto de palavras da sua janela e tenta adivinhar, igual no exemplo aqui, a terceira palavra. Não precisa necessariamente ser a terceira, você pode aumentar ou diminuir essa janela. O pulou, você quer adivinhar a palavra sobre. E assim, você vai treinando. Não sei se ficou claro isso, mas no caso aqui, esse exemplo, ao invés de ser a terceira palavra, a última palavra, está sempre sendo com a palavra do meio. Então, se a palavra que vem antes é o e a palavra que vem depois é pulou, ele tenta adivinhar, prever que a palavra do meio é gato. Então, ele faz aquele aprendizado, igual eu mostrei para vocês, dessa maneira. Se a palavra que vem antes é gato e a palavra que vem depois é sobre, a palavra que ele tenta prever, tenta aprender é pulou, porque é pulou, gato pulou sobre, né? A janela que tá andando ali. E aqui, pulou, tenta adivinhar o sobre o, pulou sobre o, e assim sucessivamente. Já naquela abordagem Skip Gram, você com uma palavra só próxima quer adivinhar as outras. Então, por exemplo, se eu não me engano aqui seria pulou, aí com a palavra pulou, ele treina e tenta descobrir as palavras o gato. Então, com a palavra só alvo, pulou, e tenta prever o gato. Se eu não me engano aqui com a palavra sobre, ele tenta prever gato pulou, porque gato pulou sobre. É essa abordagem oposta. Ao invés de tentar adivinhar a palavra-alvo, igual tá aqui, com todas as palavras em volta, você tenta descobrir aquela única palavrinha, aqui é o contrário. Com a palavrinha só, você tenta descobrir tudo que tá em volta. E nem preciso dizer que, ao fazer isso, ela aprende a relacionar coisas como gato e cachorro, entende que são coisas muito semelhantes. Gato e cachorro é muito mais semelhante do que gato e escada, porque como as palavras gato e a palavra cachorro são usadas em contextos muito parecidos, ela tende a aprender isso melhor. Elas vão estar representadas, os vetores delas naquele espaço n-dimensional vão estar muito próximos. E nem preciso dizer, acho que até pela intuição vocês conseguem perceber que como a Skip Gram ela é bem mais desafiadora de uma palavra só você tenta adivinhar todo o resto, em geral ela é que aprende contexto melhor do que CBOW. O CBOW é mais fácil de implementar e entender, mas não é tão robusto. Então, normalmente, tanto que se você pegar as bibliotecas, igual as bibliotecas que a gente usa aqui, por padrão elas já costumam implementar o Skip Gram se você não falar nada. Inclusive, no nosso exemplo aqui, no nosso código, a gente usa Skip Gram. Mas vamos seguindo aqui. Assim, eu apresentei de um jeito muito intuição, tem muito mais coisas sobre o Word2Vec, mas eu tentei pelo menos dar aquela intuição para vocês entenderem um pouquinho debaixo dos panos o que está acontecendo. Espero que tenha dado para entender, mas por aquele vídeo que eu mostrei para vocês, se não tiver tudo ficado 100% claro, por aquele outro vídeo vai ficar, porque o vídeo, aquele outro vídeo do StatQuest é excelente, super visual, muito bem explicado. E aí, só para contextualizar, a gente está usando a biblioteca Gensyn,
que ela tem uma das melhores implementações de Word2Vec disponíveis aí no Python. Né? Depois não deixa de ler todos os comentários aqui que eu coloquei. Aqui ficou um pouquinho cortado, mas depois vocês vão lendo tudo, que eu acho que vai ajudar a entender bastante aqui o código. Eu importei, basicamente. Aqui a gente colocou um callback, porque eu gosto muito dessa coisa de barra de progresso, ele mostrar o passo a passo, porque querendo ou não, quando a gente trabalha com o Word2Vec, a gente tem duas situações que a gente precisa se preocupar. Uma situação eu posso baixar da internet um Word2Vec já pré-treinado. Então, por exemplo, eu posso baixar para usar no modelo meu, um Word2Vec treinado com toda a Wikipedia, ou treinado com todo o Google News, que é talvez uma das implementações mais famosas. Mas isso tem alguns problemas, pois se você estiver trabalhando com um problema muito específico, um problema da saúde, que tem muitos termos de saúde, provavelmente, se você baixar um Word2Vec pronto assim, talvez isso dê em resultados piores. Se você estiver trabalhando com textos muito genéricos, aí testa mesmo baixando da Wikipedia. É bem fácil, é só você colocar, por exemplo, no Google, Word2Vec Wikipedia, Word2Vec Google, você vai achar os arquivos para baixar, aí é só dar um load nele aqui no seu código e usar. No caso aqui, eu fiquei nesse dilema, porque é notícias de futebol, esporte, e também tem um fator português, que esses que eu tô falando para vocês é treinado tudo em inglês. Eu não sei, teria que olhar isso para português. Mas aí, então você tem essa primeira escolha, que é baixar algum já pré-treinado que já existe, ou treinar o seu. Aqui eu treinei o meu usando o próprio corpus. Quando eu falo corpus, é todo o conjunto de textos do Google, do Globo Esporte. Que eu acho que para esse contexto aqui que eu estou trabalhando, é talvez a melhor escolha. Mas às vezes, se eu testasse, não tem jeito, você pode até seguir a sua intuição para fazer as escolhas, mas você só vai ter certeza absoluta se a escolha que você fez foi a melhor ou não, testando. E não tem um custo muito grande você testar, né? Tem essa vantagem aí também, mas aqui pela intuição me pareceu mais lógico que seria melhor eu trabalhar treinando meu próprio Word2Vec. E é uma coisa boa de você conhecer, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Eu criei esse callback aqui de texto só para ele ir imprimindo, mostrando para mim, já porque o Word2Vec ele é uma rede ele é uma rede neural, então você tem que treinar ela, vai ter os epochs. Ali eu só coloquei os prints para a gente visualizar o treinamento, que dependendo do que você fizer, ele pode ser um pouco lento também. No caso aqui ele é bem rápido, pois eu não cheguei a entrar em detalhes para vocês, mas ao longo dos anos o pessoal foi otimizando muito o Word2Vec para ele rodar muito rápido com resultados muito bons, usando técnicas como negative sampling e tal. Então não fica tão lento não, roda bem rápido. Só que para eu trabalhar com esse cara, eu tive que pegar o meu data frame e converter para lista, porque é a maneira como a biblioteca trabalha. E aqui eu chamei o nosso Word2Vec aqui dentro da Gensyn para treinar com nossos corpos de texto. Aí a gente pode definir alguns parâmetros aqui que vão ter efeitos positivos ou negativos. No caso aqui eu coloquei um vector size de 100, isso significa que todas as palavras vão virar vetores de tamanho 100. Aí, novamente, como eu sei, Lucas, o melhor valor é testando. Esse 100 é um valor padrão, parece que em geral funciona bem, mas o ideal é, enfim, você testar, tentar descobrir variações aí que funcionem melhor. Aí entram técnicas como Grid Search, que eu até comentei em vídeos passados, que ele roda para você todas as possibilidades que você pediu, ao final diz, essa foi melhor. É muito melhor isso do que você ficar na mão testando cada uma, porque, pelo amor de Deus, né? Aqui o tamanho da janela que eu discuti para vocês, no caso aqui uma janela de 5 é bem interessante. Observando que, por padrão aqui, ele tá rodando o skipgram, que eu falei para vocês que é melhor, mas se eu trocasse aqui para SG igual a 0, seria o CBOW. Mas eu acho muito pouco provável que essa abordagem Continuous Bag of Words seja melhor. Normalmente, skipgram consegue capturar essa coisa de contexto bem melhor. Min count para ignorar palavras com frequência total menor que 1, acho que é para excluir palavras muito, muito raras que sejam irrelevantes aí para nossa análise. E o número de threads, que aí vai para você rodar com um paralelismo aí melhor, rodar com múltiplas threads. Aí vai depender do poder computacional que você tem. Também recomendo
testar aí valores, ver, medir o tempo, colocar um contador de tempo antes e depois. Não sei se agora aqui de cabeça. Talvez até usar esse cara aqui, né, pra medir o tempo. Não sei qual seria a melhor forma de medir o tempo nesse caso, mas também é algo que você pode testar. Aí nós passamos aquela lista que a gente já fez o pré-processamento e já transformado em lista de data frame, ali no caso pré-lista, e construímos o vocabulário, ou seja, a gente já introduz as palavras nesse modelo Word2Vec para ele começar a aprender o que tem que aprender. Eu defini um total de epochs para o meu treinamento de 10. Normalmente são valores pequenos, 5, 10. É quanto tempo que ele vai ficar tentando aprender a melhor representação. Se você quiser colocar muito, eu acho que a partir de um certo número acaba não fazendo tanta diferença, mas eu já consegui um resultado ok aqui com 10. Eu instanciei esse callback no nosso modelo para a gente ter esse print, porque eu acho horrível quando eu estou criando um algoritmo desse pela primeira vez e eu não vejo quanto tempo vai demorar para acabar, sabe? Tem um parâmetro assim. Por isso que eu crio esses callbacks, coloco aquelas barras de progresso com TQDM, eu acho isso muito importante. Mas enfim, o que é interessante aqui mesmo é que aí a gente chamou o Word2Vec Model Train. Esse Word2Vec Model é realmente o modelo Word2Vec que a gente vai usar para criar nossas representações, treinar os nossos próprios embeddings usando o Word2Vec. Eu informo o total de exemplos, o total de palavras aqui que a gente vai ter, o total de epochs e o callback. Aí eu rodo, ele vai gerar esse log aqui, com o tempo ali que levou para treinar. Da mesma forma, eu salvo o modelo para não ficar toda hora fazendo isso, porque às vezes eu só quero abrir e testar algum caso muito particular, né? Então eu também já salvei e dei load, aproveitei que a própria biblioteca Gensyn tem formas de você serializar, ou seja, salvar. E eu fiz um teste rápido, porque você tem o Word2Vec Model, esse atributo WV, que está justamente relacionado à representação numérica de todas essas palavras aí. Se eu não me engano, esse aqui são os Word Vectors mesmo, é por isso que é WV. Most similar Flamengo, ou seja, ele vai retornar um ranking das palavras mais parecidas com Flamengo. Isso é um jeito muito simples de você depurar, ver se o seu resultado está muito absurdo ou não. E aí ele gerou palavras mais parecidas com Flamengo. Quanto mais próximo de mais próximo é. Ele falou que Fluminense é a mais parecida do conjunto ali com o Flamengo, mas também tem Palmeiras, Atlético Mineiro, depois Grêmio, depois Botafogo. Uma coisa que me chamou a atenção aqui é que, por exemplo, no meio tem Corinthians e Corinthians. Isso é ruim. Por algum motivo, naquele meu treinamento, ele não tratou Corinthians e Corinthians como uma palavra só. Não sei se foi culpa da lematização. Então, como vocês podem ver, por exemplo, tem Palmeira, talvez tenha Palmeira e Palmeiras. Então, talvez eu tenha ainda deixado passar algumas coisas de pré-processamento errado. Isso, infelizmente, acontece um pouco, porque dados é sempre a maior dor de cabeça que a gente tem. Às vezes você precisa fazer muita coisa para, enfim, os dados entrarem do jeito correto e você conseguir trabalhar. Mas, assim, isso é algo que você vai melhorando cada vez mais, observando. É algo realmente de botar a mão na massa mesmo, ser bem detetive para descobrir. E aí, continuando aqui, a gente precisa pegar aquele Word2Vec e já introduzir na nossa rede neural. E como é que a gente faz isso? A gente precisa criar 2 dicionários que vai associar cada palavra a um número. Aí eu até coloquei exemplos aqui que vai ajudar a gente a entender, que são formas de você mapear palavra a seu determinado número. Isso realmente já é para a representação dentro da rede neural. Então, no fim das contas, imagina que a gente tem um vocabulário de palavras como casa, carro, jardim, por aí vai. Então a gente vai criar 2 dicionários, o Word2Index e Index2Word. O que ele vai fazer? Realmente um dicionário que cada palavra vai ser representado por um número. Então casa vai ser 1, carro vai ser 2, jardim vai ser 3, por aí vai. É a forma que o TensorFlow tem de trabalhar, não tem como a gente fugir disso. E o Index2Word é o contrário. 1 vai ser casa, 2 vai ser carro, 3 vai ser jardim. Deixando claro que não é que na rede neural vai ter as palavras casa, carro e jardim. Na verdade, por exemplo, aqui 1 vai ser aquele vetor doidão que representa casa. Depois o 2 vai ser o vetor doidão que representa carro e por aí vai. É só um exemplinho simples para você entender o que é o Word2Index e o que é o Index2Word.
E beleza, aí temos um código que faz tudo isso. Quando vocês olham o código pensando isso, até que não fica tão difícil falar. É realmente a primeira palavra vai ser o 1, a segunda palavra vai ser o 2, a terceira palavra vai ser o 3. E a gente costuma deixar... Aí talvez vocês perguntem, mas e o 0, Lucas? É porque o 0 meio que vira uma palavra 0, uma palavra neutra, que vai servir pra gente fazer o padding depois. Então, antes, não preocupa com essa coisa do 0, não. Só pensa que 0 é uma palavra vazia por enquanto. É tipo um espaço vazio que a gente vai usar futuramente quando for conveniente. Então, agora a gente já começa a representar essa informação dentro da nossa rede neural para virar o nosso X. Né? O X vão ser as palavras que representam a notícia, para o Y ser o determinado clube. Né, realmente a variável que vai categorizar. E a gente precisa criar uma lista de sequências que vão ser todo o conjunto de termos, mas como a gente discutiu para vocês, a gente não representa a palavra diretamente, a gente coloca como texto. No caso, a gente vai incorporar nessa rede neural os índices. E de qual maneira? Aí para a gente entender. A gente vai percorrer cada token, ou seja, cada termo daquelas palavras ali pré-processadas no caso. Ou melhor dizendo, nesse for aqui, ele vai retornar todos os tokens de uma vez só. Para aí você ter um segundo for aqui dentro, onde vai percorrer cada token, cada palavrinha. Aí vai verificar se aquele token, aquela palavrinha, está representado naquele dicionário que a gente montou antes, o Word to Index, ou seja, esse dicionário que para cada palavra você tem um identificador numérico ali, e isso vai... Assim, dificilmente você vai cair fora daquele if, porque todas as palavras já estão no modelo Word to Vec. Você realmente montou um vetorzinho que um dicionário que para cada palavra você tem o respectivo número, o respectivo dígito. Mas de qualquer forma, esse aqui é só um tratamento, né? Nessa lista de sequência, então, você vai armazenar o índice e o número relacionado àquela palavrinha. Então você vai montando uma lista de sequência, ou melhor dizendo, se a frase for "Oi, tudo bem?", ele na verdade vai salvar os números 22, 40 e 54, que representam 22 nesse exemplo representa oi, o 40 representa tudo, e por aí vai guardar só os numerozinhos que identificam, são o índice da palavra de fato. E aí cada sequência vai ser salva nessa lista de sequências, que aí vai ter toda a galera. Então, no fim das contas, cada sequência vai ser cada notícia, e sequência vai ter todas as notícias já numeradas ali pelo índice. Aqui, pessoal, vocês podem ficar tranquilos que esse trecho de código que eu fiz, eu não uso ele na rede neural. Foi só para testar, para ver se o procedimento anterior deu certo. Aí o que eu fiz? Eu quis testar se essas sequências 0 tinha funcionado. Ou seja, eu quis verificar se a primeira sequência tinha funcionado para ter uma noção se está tudo certo. Então o que eu fiz? Eu gerei uma lista aqui, que para cada índice que está nessa lista de sequências, eu vou naquele dicionário de índice para palavra, então ele retorna a palavra de fato. Então esse word list está pegando a primeira sequência que tem só os índices, só os numerozinhos, e estou convertendo para a palavra de novo. Depois eu junto, como ali é uma lista só dos tokens, só as palavras de fato, eu dou um join botando espaço para virar texto de novo. E olho, e de fato voltou ao que estava antes. Tá aí o texto com vocal, Uruguai, Copa do Mundo, lista, técnico, Arrascaeta, Flamengo, blá 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 blá. Então, isso foi uma forma de verificar que, bom, parece que esse procedimento anterior funcionou. Eu só testei batendo o olho assim para um caso, né? O ideal é a gente olhar várias sequências aí pra gente ver, mas foi só uma forma de eu testar para ver se isso aqui estava funcionando, né? Que você implementa um negócio desse e tem que de algum jeito verificar se tá certo. Mas isso aqui foi só para verificar se tá certo. Não é algo que eu imputo de fato na rede neural. Aqui são coisas que eu tô introduzindo na rede neural. Aqui é outro problema que eu preciso resolver, que é o seguinte. Redes neurais têm outro problema só. Além de ser números, o texto tem que virar número, toda informação de entrada tem que ter o mesmo tamanho. Então, não basta tudo ser vetor, tudo tem que ser vetor de mesmo tamanho. E isso para texto, gente, é um grande problema, pois não existe isso de todos os textos terem o mesmo tamanho. Não tem como garantir que todos os textos vão ter o mesmo tamanho. Então eu preciso sair desse problema de alguma maneira. E eu saio da seguinte forma.
Primeiro, eu fui coletar algumas informações estatísticas para pensar como que eu ia resolver esse problema. O que eu fiz? Eu fui pegando o tamanho de cada sequência, montando uma lista com o tamanho de cada sequência, ou seja, quantas palavras cada sequência ou cada notícia. Quando eu falo sequência, eu estou falando de notícia especificamente, sequência de palavras que forma notícia. Então eu pego esse tamanho aí. Quantas palavras a notícia tem? Calculei a média com NP-min, então ele me disse que em média você tem 207 palavras, mais ou menos, né? Média ele ficou quebrado, e eu peguei a palavra máxima. Porque um jeito que eu poderia resolver esse problema é me basear pela palavra máxima. Eu faço todos os textos, ou melhor, todas as sequências terem o tamanho máximo, e onde falta a palavra eu preencho com vazio, que é aquele padding que eu mencionei antes, aquela palavra vazia. Seria realmente eu preencher ali com zero só para completar. Então essa é uma saída que dá para fazer. Só que eu senti aqui, poxa, não sei se ficou então claro isso. Na verdade, eu obrigo todas as sequências a terem o mesmo tamanho, e se uma notícia for menor que outra, eu vou preenchendo com zeros até todas terem o mesmo tamanho. É como se realmente eu colocasse aquela palavra nula ali no meio. Só que aqui temos um problema, pois a maior notícia de todo o conjunto, a maior sequência, tem 4.967 tokens, palavras, né, no caso. Enquanto em média, são 207. Então, eu vou preencher e ocupar uma quantidade de memória aí meio exagerada. Daria para resolver o problema eu me basear em cima da maior palavra, mas o que eu decidi fazer? Eu acabei então indo por uma linha de um conceito que é bem comum na estatística, que é o percentil. Então, o que seria essa noção aqui de percentil? Ela tem muito a ver com a distribuição da minha informação. Olá pessoal, Lucas da edição aqui. Eu queria tentar explicar um pouquinho melhor essa noção de percentil, pois eu achei que ao longo do vídeo não ficou tão claro. Quando a gente fala de percentil, a gente está falando de algum jeito analisar a distribuição dos nossos dados. Os nossos dados aqui no caso são as sequências, então a gente está falando de sequências que têm um tamanho de caracteres. Quando a gente fala, por exemplo, de percentil 50, a gente está querendo delimitar, marcar o ponto aonde o nosso conjunto de sequências original ficaria dividido, entre aspas, em dois. Então a gente teria 50% das nossas sequências de um lado e 50% das nossas sequências de um outro. A gente não vai exatamente separar, a gente não vai particionar os conjuntos nem nada, a gente só vai marcar o ponto que separaria, delimitaria esse conjunto em dois. Mas assim, que ponto é esse? Do que a gente está falando? Bom, as nossas sequências têm um tamanho. Eu quero saber qual que é o tamanho da minha sequência, por exemplo, um tamanho 100, ou seja, 100 caracteres, um tamanho 200 caracteres. Eu quero saber qual é esse ponto que todas as sequências, 50% das sequências têm menos do que esse ponto, e 50% das sequências do meu conjunto tem um tamanho maior do que esse ponto. É nesse sentido. Se a gente estiver falando, por exemplo, de percentil 70, eu quero saber qual que é o tamanho, qual que é o comprimento dessa minha sequência, aonde o nosso conjunto ficaria separado em 70% das sequências menores do que aquele tamanho e 30% das minhas sequências maiores do que aquele tamanho. Então, dito isso, por que eu escolhi percentil 95? A ideia do percentil 95 é que eu quero saber qual que é o tamanho, qual que é o comprimento da minha sequência, onde 95% dessas sequências ficam abaixo desse tamanho, ou seja, são menores do que esse tamanho, e 5% das minhas sequências são maiores do que aquele ponto, são os outliers. E aí eu vou pegar qual que é esse percentil 95, pois aí eu vou ter uma noção de qual é o tamanho de 95% das minhas sequências. Então eu vou preservar 95% das minhas sequências. Essas 5% de sequências maiores, que são outliers, a gente vai meio que descartar, jogar fora, porque ele não vai ser muito útil aqui para os nossos propósitos. E tá, Lucas, por que você escolheu o percentil 95 ali no caso? É porque eu estou garantindo que eu vou pegar
vou preservar 95% das sequências. Da menor sequência até as maiores sequências, pegando 95%, já que, pelo que eu observei, os 5% remanescentes são sequências muito, muito grandes e não vale a pena a gente se balizar por elas. Então, eu fui verificar qual que seria esse tamanho máximo que preservasse 95% dessas sequências. Isso aí que foi o percentil que definiu esse valor máximo. Então, na verdade, todas as minhas sequências vai ter aquele tamanho max length ali. E beleza, vocês devem estar pensando, mas Lucas, isso significa que o que vai acontecer com esses 5% de sequências maiores que você tem? Você vai ter um threshold ali, você vai ter um limiar, ou seja, até aquele percentil 95% vai ser preservado. O que tiver acima daquilo, dali em diante vai jogar fora. Então a gente vai sim perder informação. Mas como 95% é um valor assim tão alto, a gente vai preservar praticamente o conjunto todo, acabou valendo a pena nesse aspecto. Porque a gente tem que fazer escolha, gente. A gente tem que fazer escolha de o tanto que a gente vai preservar e o custo de memória e custo computacional que isso vai ter. Não dá pra gente ter tudo que a gente quer o tempo todo. Então, sim, aquele pedaço ali em diante vai jogar fora. E tudo que for, as sequências que forem menores do que esse percentil 95, ele vai preencher com zeros no lugar. É o que esse método pad sequências aqui do TensorFlow Keras que a gente está usando, ele faz. Você entrega as sequências, você diz qual que é o valor máximo que essas sequências vai ter, tudo que está acima ele trunca, ele joga fora. E tudo que tiver, as sequências que tiverem um tamanho menor do que aquele tamanho máximo ali, ele vai fazer o padding preenchendo com vazio, preenchendo com zero ali no lugar. Aqui parece, tá aparecendo umas mensagens aqui, pessoal, mas pode ignorar que isso aqui foi testes que eu fui fazendo e acabaram ficando ali. Bom, então a gente já tem o padded sequences, que é o que a gente vai finalmente colocar dentro da rede neural, né? Tudo isso a gente nem chegou na rede neural ainda. Aqui eu fiquei curioso para ver quantos clubes tem, quantos rótulos tem, são 21 clubes. E já que tudo isso aqui que a gente fez antes é para tratar o X, a notícia de fato. Agora a gente está tratando os rótulos aqui nessa parte. E aí a gente tem que fazer aquele clássico que é o One Hot Encoding. Isso aqui eu nem vou gastar tempo explicando porque o vídeo está muito longo. Mas vou dar uma explicadinha rápida. Basicamente é o seguinte, para cada clube você cria um vetor de 21 posições, já que o coisa aqui é 21. E o Atlético Paranaense é o 100000000. Lembrando que é tamanho 21. O próximo clube, vamos supor que o próximo clube é Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vai ser o rótulo de vetor 01000000. Ou seja, você representa, ao invés de você representar os clubes dentro da rede neural como 0, 1, 2, 3, 4, você representa como um vetor binário. Já que no primeiro vídeo, um dos primeiros vídeos da série de Machine Learning, eu explico que se você coloca dessa maneira, você reduz uma questão de viés, para ele não achar que já que o Flamengo é 10, é maior do que o Atlético Paranaense, que é 0. Para você remover esse viés. E aí eu fiz isso pelo TensorFlow. Acho que no outro vídeo eu fiz pela Scalene, mas aqui eu fiz pelo TensorFlow. E aí, finalmente, a gente faz aquela questão de Train Test Split, já que a gente vai criar os conjuntos de treino, teste e validação. E aí, o que fizemos aqui? Eu defini que 70% vai ser para treino e os 30% que sobrar, metade vai para validação e outra metade vai para teste. Vai ficar uma distribuição 70% treino, 15% validação, 15% teste. E aí, para eu fazer isso, eu tive que dizer que eu tenho que fazer isso 2 vezes, né? Porque a função Train Test Split, ele faz uma de cada vez. Essa primeira chamada é para separar treino, 70% ficar para treino e o restante ir para teste e validação. Então temos aí finalmente nosso X-Train e Y-Train e os temps que vão servir para validação e teste, né, lá 30%. E aí que você tem que tomar cuidado aqui, que é sutil a questão, que do que sobrou, metade eu coloquei para validação e a outra metade eu coloquei para teste. A gente não vai colocar um 15 aqui. Se você botar 0.15 aqui, o que vai acabar acontecendo é que a validação ficaria com 85% e teste com 15%. Então, na verdade, não ia ser mais 70, 15, 15, ia ser outra coisa, teria que fazer as contas. Então, por isso que eu botei meio aqui, para finalmente xval e yval ficar com 15%
do total ali, e teste, Y-teste ficar com os outros 15%. E aí entramos nas redes neurais LSTM, e aí eu vou fazer um comentário rapidozinho. Esse vídeo aqui acho que vai ter 2 horas, porque na verdade eu trabalhei com GPUs. Aí um primeiro conceito importante: se você for trabalhar com Windows nesse código aqui, você vai ter muita dor de cabeça, porque as versões novas do TensorFlow, você configurar para rodar em CPU é tranquilo, mas para você rodar em GPU, as versões mais novas, essa configuração tá muito difícil, tá muito confusa de fazer. Tanto que o próprio site do TensorFlow, ele recomenda que você faça isso por WSL, que é aquele jeito, não é uma máquina virtual, mas seria uma maneira de você rodar o Linux dentro do Windows. Eu vou até deixar na descrição também para vocês tentarem configurar, porque não tem jeito. Se vocês forem tentar rodar esse projeto que eu fiz na CPU, espera sentado, porque sem GPU fica muito lento. E aqui, esse tutorial é muito bom para explicar como que você instala. Tá vendo? Ele até fala que o Windows Native TensorFlow 2.10 foi o último release que suporta GPU em Windows nativo. A partir do 2.11, você já não consegue mais rodar nativo no Windows. Aí ele recomenda que você trabalhe com aquele conceito de WSL, que é justamente você rodar o Linux dentro do Windows, mas eu não gostei tanto. Quando eu fui pelo Linux, achei muito mais fácil. Aqui aí aquela disputa, né? Linux versus Windows, qual que é o melhor, né? Mas para essa situação aqui, eu acho que tem que ser Linux. E se você for seguindo o tutorial aqui, instalando via Conda, tal, funciona perfeitamente, funciona bem tranquilo. É só você seguir os comandos aqui, realmente seguir aqui o tutorial passo a passo, instalar o CUDA, tudo mais. Você não vai ter muito problema, não. Instalar o Miniconda, eu fui seguindo esses passos aqui, passo 1, passo 2, passo 3. Talvez, dependendo do seu sistema, tal, no caso, eu rodei pelo Linux Mint atualizado e tal, recente, funcionou muito bem. Eu fui seguindo as versões que estão aqui no tutorial. Talvez você possa ter um ou outro probleminha menor, que aí jogando na internet você consegue achar soluções. Mas por que eu tô falando isso tudo aqui para vocês? Não tente fazer pelo Windows, você vai ter muita dor de cabeça, não vai valer a pena. É melhor. E o Mac, eu não tenho ideia, porque eu não tenho Mac. Se você quiser rodar em GPU, você tiver uma placa NVIDIA para isso, faça pelo Linux. Ou você pode tentar rodar em cloud, né? Também é outra possibilidade que eu não cheguei a testar, para também uma solução. Se você não tiver jeito, e se você precisar muito trabalhar com Windows, uma sugestão que eu dou para vocês é trabalhar com a versão 2.10, que é a mais antiga. Não é tão antiga assim, mas ainda roda. Aí se você faz com esse TensorFlow 2.10 via Conda, Miniconda, se eu não me engano, Miniconda também funciona tranquilo, mas eu acho que você já devia ir pro Linux, porque você vai ficar para sempre com a versão antiga, né? É meio complicado. E aí eu só botei esse print aqui e apareceu o número de GPUs e tal, funcionou direitinho. Aí vamos fazer uma discussão rápida e importante sobre os tipos de LSTM que tem, porque no outro vídeo dessa playlist eu falei basicamente dessa vanilha LSTM, que é a LSTM mais simples que a gente tem, que é basicamente você ter uma camada só LSTM fazendo todo o processamento. Aí eu peguei uma imagem aqui muito feia de um artigo que eu acho que ajuda a entender isso. Aí, aquela coisa, se você não assistiu o vídeo de LSTM que vai estar na descrição, você vai boiar um pouco aqui nessa parte. Não dá para explicar toda a LSTM de novo aqui agora. Mas, como a gente sabe, a LSTM é como se fosse uma rede que justamente lida com sequências. A LSTM é uma rede boa para sequências. E no caso de sequências, você pode pensar em cada informação que você introduz como um instante de tempo. Então, a primeira palavra vai ser do tempo t-1. Aí da próxima vez é um instante t. Então, na verdade, é como se cada coluna aqui fosse um instante de tempo da mesma rede. Esse aqui é o mesmo LSTM. E o que acontece? Uma LSTM de uma camada só, ela é boa, porém limitada, porque você não consegue ter uma noção de hierarquia mais completa. À medida que você introduz mais camadas, é como se você fosse do mais local para o mais global, do mais específico para o mais... Então, aí entra o Stacked LSTM, que é tipo a Vanilla LSTM, é o LSTM básico, só que você tem múltiplas camadas agora. Aí, só para ilustrar,
Por que isso aqui é interessante? Se você introduz, por exemplo, 2 camadas, a cada termo que você vai introduzindo aqui, né, a cada token da sua sequência, ele vai aprendendo a contextualizar de maneira mais completa as palavras e tal, tudo que está ali, e depois entrega para a próxima camada, que aí vai ter um aprendizado mais geral. Então ele vai ter uma noção não de um texto só, mas de mais textos, enquanto a LSTM sozinha aqui está preocupada com cada notícia assim, individualmente. À medida que você aumenta as camadas, ele passa a ter uma noção mais geral de mais textos de uma vez só. Então, quando a gente está trabalhando com dados mais complexos, faz sentido você trabalhar com mais camadas, porque a rede vai aprendendo a ter uma visão mais geral do todo. É como eu discuti, por exemplo, em redes convolucionais de imagem, que você, não só de imagem, mas especialmente de imagem, que quando você tem mais camadas, ele vai aprendendo relações, padrões mais complexos. Por exemplo, a primeira camada tem noção mais de pixel. Aí, quando vai para a próxima camada, ela já começa a ter uma noção, por exemplo, de olho, de nariz, de partes separadas. E quando você vai para outra camada, aí já tem uma noção da face completa. De certa forma, é o que ocorre aqui, mas para texto. Então, quando você está trabalhando com textos mais complexos, tal, faz mais sentido você partir para uma abordagem stacked, ou até a abordagem que a gente efetivamente usa, que funciona melhor, que é a Bidirectional LSTM. Agora temos uma imagem mais bonita aqui que mostra a Bidirectional LSTM, que ela é bem mais complexa, mas a ideia dela é simples. Ó, aqui em cima a gente tem a LSTM Vanilla, igual a discutiu antes, a LSTM de uma camada só, super simples. A Bidirectional LSTM é como se você, para cada camada, rodasse 2 LSTM ao mesmo tempo. Uma que vai analisando o texto da esquerda para a direita e outra que vai analisando da direita para a esquerda. Depois você meio que tira uma média, entre aspas, dos 2 aprendizados, a sua computação final. Bidirectional LSTM é importantíssimo para texto, porque não adianta você analisar um texto só da esquerda para a direita, você tem que olhar da direita para a esquerda também. Em várias situações, por exemplo, você tem uma frase que foi o exemplo que eu vi muito explicando sobre isso. I have an apple. Se você só olhar da esquerda para a direita, o que é apple? Você vai pensar, maçã. Mas se você continuasse a frase, seria I have an apple, my computer. Aí você vai falar, my computer tá falando, na verdade, computer Apple, a marca Apple. Se você não olha da direita para a esquerda também, você tem uma tendência a perder contexto das coisas. E a Bidirectional LSTM é que permite fazer isso. Então, Bidirectional LSTM você usa muito, por exemplo, para reconhecimento de voz também, para você perceber esse tipo de coisa. Você tem que olhar nas 2 direções para realmente tomar a sua decisão. E aí, lógico, o mais parrudo de tudo é o Stacked Bidirectional LSTM, que aí você combina tudo, só que aquela coisa, mas nem sempre é melhor. Se você começa a ter uma arquitetura muito, muito complexa, você começa a sofrer o problema de overfitting, que eu já cansei de falar muito aqui nessa playlist. Então você tem que achar não o menor ou maior tamanho possível, o tamanho certo para o seu conjunto de dados. Você tem que descobrir o total de neurônios certo, o total de camadas certo, nem mais nem menos. Você tem que chegar no ponto de equilíbrio ali que é o ideal. Aí, em resumo, tudo isso que eu expliquei para vocês agora, eu tentei também colocar aqui na documentação para tentar ajudar. Então, não é que sempre Vanilla LSTM é ruim. Inclusive, a gente vai ter exemplo disso aqui acontecendo agora, porque nesse projeto eu fiz dos 3 tipos. Quando você tem sequências mais simples, ou até textos mais simples, às vezes a Vanilla LSTM dá conta, sem você cair em problemas de overfitting e tudo mais. Se você perceber que o seu conjunto de dados, suas sequências, que não é só texto, áudio também é uma sequência, gráficos de mercado de ações é uma sequência também, caso de Covid também é uma sequência. Dependendo da complexidade, faz sentido o Stacked LSTM ou até o BLSTM. Normalmente a gente emprega o BLSTM para texto. E é aquela coisa também. Quando você trabalha com BLSTM, haja computador, demora muito mais para você treinar tudo mais. Então, no fim das contas, isso até está relacionado a uma discussão que eu tive com uma pessoa recentemente,
que eu fui falar, vou gravar um vídeo sobre LSTM. Aí a pessoa que é da área me falou, pra que você vai perder tempo com isso, Lucas? Todo mundo hoje em dia só usa transformers, transformadores, que inclusive o ChatGPT usa o T de ChatGPT, de transformers, que é a arquitetura de rede neural mais avançada que a gente tem, mais estado da arte quando o assunto é texto. Eu espero um dia fazer um vídeo sobre ela também, mas... E até faz sentido, o pessoal, as aplicações mais modernas todas usam Transformer, mas por que eu tô perdendo tempo, entre aspas, ensinando isso daqui? É porque você precisa conhecer todas as técnicas e aplicar a técnica certa para aquela situação certa. É igual você é um lutador que vai lutar artes marciais, aí você só vai conhecer uma técnica, a mais forte de todas. Vamos supor, você é o Goku. Pra quem não acompanha Dragon Ball, essa explicação vai ficar ruim agora. Mas assim, só pra ilustrar, Goku é um personagem que a técnica mais poderosa dele é juntar a energia de todo o universo e jogar no oponente, que é a Genkidama. De certa forma, a Genkidama é a Transformer. E será que pra toda luta faz sentido eu juntar a Genkidama e jogar nos meus adversários? Será que em algumas situações não é melhor eu dar um golpe mais simples? Se eu sei que aquele golpe mais simples vai derrotar meu oponente, não é melhor eu só usar aquilo do que gastar uma energia absurda porque não precisa? Então por isso que eu acho importante você conhecer todas as técnicas, inclusive técnicas defasadas, entre aspas, tipo LSTM, que aí já é um golpe mais poderoso que para muitas situações já vai funcionar muito bem. A gente vai ver que o resultado aqui fica bem interessante. Então é por isso que eu acho que é importante falar de todas, e até porque para você entender bem uma Transformer, por exemplo, você tem que entender esse cara aqui de antes, pois esse cara aqui, LSTM, BLSTM, tem problemas que a Transformer resolve. Esses algoritmos, a ciência como todo, segue uma sequência lógica. Alguém criou o Bag of Words, aí perceberam que o Bag of Words não funcionava tão bem para muitas situações. Aí surgiu o TF-DF. Aí perceberam que o mesmo TF-DF não era bom para todos os casos. Aí surgiu o Word2Vec. Então, quando você entende as limitações do que veio antes, você entende melhor a técnica mais nova. Então, por isso que eu acho importante você ter essa sequência lógica e entender todas essas coisas. Mas enfim, vamos seguindo aqui. Finalmente entramos no código da LSTM, no caso aqui a LSTM Vanilla, e eu faço todos os imports. Eu recomendo que você veja o vídeo anterior de LSTM, que muito do que está aqui eu já expliquei lá, mas o ponto é: criamos uma rede sequential, já que você tem um fluxo de entrada e saída unidirecional. Normalmente a gente trabalha com essas coisas mais complicadas, um dia a gente chega lá, talvez daqui a 10 anos de canal eu fale das outras. Mas enfim, aí adicionamos uma camada de embedding, que aí ele já entende que vai ser para texto. Eu tenho que informar o tamanho da dimensão de entrada, que vai ser basicamente o total de palavras que tem no meu modelo, mais um. Então é o tamanho do total de palavras que tem no meu modelo, mais um. Esse mais um é por conta do padding, igual a gente conversou antes, a gente tem que considerar aquela palavra neutra, aquela palavra vazia, que é o zero. E aqui a de saída vai ser o tamanho do vetor que vai justamente formar esse embedding. E lembrando que eu estou dizendo que as sequências têm aquele tamanho máximo, max length ali que a gente definiu antes. E aí criamos uma camada só LSTM que tem 128 unidades, 128 neurônios. 128 foi um número que eu escolhi empiricamente testando, mas de repente a gente poderia testar 68, 256. Em geral, a gente trabalha com potências de 2, meio que é um padrão na área. Não vai fazer uma diferença tão grande 256 ou 260. Já são tantos valores que a gente teria que testar para descobrir, melhor trabalhar com potências de 2. E um Model Dense, que vai ser a camada que vai dar a classificação final. A gente diz que vai ser o total de clubes que a gente tem ali no caso. Label 0 vai dar, Len Label 0 vai dar aquela dimensão de 21 clubes. E o Softmax, para ele entender, aí a gente já falou muito dessas funções de ativação como Softmax, mas o ponto é que você vai ter um vetor que cada posição é um clube. O somatório vai ser a probabilidade que vai até 1, e a maior probabilidade vai ser o clube que ele classificou. Early Stopping, que eu acho que a gente já usou também em vídeos anteriores, que é o seguinte, é a gente usar o conjunto de validação para observar se está acontecendo overfitting ou não.
E se ele perceber que tem um overfit ali no meio, ele para. E como é que ele verifica isso? Ele monitora se a perda de validação está aumentando. Porque se... Acho que até tem um gráfico aqui embaixo para mostrar isso, deixa eu ver. Se a gente percebe que a perda de treino está diminuindo, significa que o treinamento está acertando mais. Mas se está diminuindo e o erro de validação está aumentando, na verdade está rolando overfitting. Ele está aprendendo as minúcias do conjunto de treinamento, mas fora do conjunto de treinamento ele vai errar. Então, se a gente percebe que o erro de validação está crescendo muito, ele para. Aí eu coloquei que se o erro de validação, ao invés de diminuir, ele está estagnado ou aumentando até 5 epochs, ele para. 5 talvez até tenha sido muito, talvez fosse melhor 3, né? Não sei. Que como vocês viram, ficou um tempo considerável de treinamento diminuindo e a perda de validação aumentando. Já teve vários outros vídeos que eu fiz esse tipo de coisa para monitorar, né? E eu acho que é importante você tentar monitorar esse tipo de coisa com ele stopping. Aí eu compilei um modelo para a função de perda categórica ao cross entropy, que é o que eu uso quando você não tem um problema binário, quando você tem 3 ou mais labels, no caso aqui 21 clubes, otimizador ADA, que eu já comentei em outro vídeo, é padrão muito usado, e aqui a gente usou a métrica de acurácia. E aí treinamos o modelo, eu defini 40 epochs, bet size, o tamanho do meu lote de 64, ou seja, cada ajuste dos meus pesos eu vou olhar 64 sequences, 64 notícias, e validação, xval e yval, e esse xtrain ytrain que a gente gerou daquelas padded sequences, vocês lembram? Então eu incorporei tanto aqueles padded sequences junto com aquela informação que a gente tinha do Word2Vec. Então, beleza, eu fiz o treinamento aqui, foi rodando. Ele parou depois de 10 epochs, porque ele percebeu aquele problema. A acurácia do treino chegou a 85% e de validação 78%. Baixo ainda, dá para melhorar. Eu acho que foi baixo, especialmente por culpa daquele problema do equilíbrio do meu corpus, né? Eu acho que com esse desequilíbrio aqui das categorias, não tem como você ter um resultado muito bom. Mas, Lucas, por que você não resolveu isso então? Porque eu já estou explicando tanta coisa, olha como o vídeo está longo, que se eu fosse explicar ainda isso também, mas eu estou pensando de no próximo vídeo explicar como é que a gente resolve esse problema, enquanto eu também mostro para vocês o Glove, que é uma técnica melhor que o Word2Vec. Então foi só por isso, porque já é muita informação, o vídeo já vai provavelmente ter 1h30, 2 horas, então já viu, né? E aí o gráfico que eu já fiz em outros vídeos para a gente ver esse loss, né, que é esse valor que representa a perda, quanto mais próximo de zero, melhor. E obviamente eu também salvei a rede neural, salvei até os meus rótulos para quando eu quisesse rodar só testes e tudo mais. Quando você faz deploy assim, em produção, eu tenho que fazer um vídeo depois sobre deploy, colocar esses modelos em produção, né? Acho e isso em algum momento vai ter também no canal. Mas aí você precisa salvar essa rede treinada para só usar para fazer os testes. Aqui eu dei um load nela. Aí eu fui ver a acurácia final do modelo para aquele x-teste específico, deu 78%, que assim, não é um valor horroroso, mas dava para melhorar bastante. Aí eu peguei as previsões. O Evaluate ele te dá só a acurácia aqui no caso. O Predict é para realmente eu ver para cada teste qual clube ele classificou. Por quê? Porque aí, baseado nisso, eu montei uma matriz de confusão. Mas eu não vou mostrar a matriz de confusão por esse print, não. Eu vou mostrar a versão que eu gerei aqui embaixo, né, que tá todo o código aqui, que é essa aqui. Deixa eu até dar uma diminuída. Eu também não vou explicar matriz de confusão, porque eu já fiz vários vídeos sobre isso. Eu vou ver se eu coloco todos na descrição também. Mas o ponto é, quanto maior os números na diagonal, melhor. Por exemplo, esse 0 aqui significa que do clube 0, que deve ser o Atlético Paranaense, 1.346 notícias sobre o Atlético Paranaense ele classificou certo. Aí tudo que está aqui fora nessa linha são classificações que ele errou, que ele predisse que era um outro clube, quando na verdade era o Atlético Paranaense. Aí para ter um exemplo melhor para ilustrar, se eu não me engano, o Flamengo é o 10. Significa que teve 35 notícias que o modelo disse que era Flamengo, mas na verdade era Atlético Paranaense. Então tudo que está aqui fora da diagonal foram erros.
E a tendência natural é ele errar para os clubes que têm menos notícias na base de dados. E meio que isso ajuda a entender em quais situações ele está errando mais, para de repente eu tentar introduzir outros dados para ficar melhor. Aí, vamos lembrar que só a acurácia não basta. Aqui eu não vou explicar tudo também não, porque até no vídeo passado eu expliquei essa parte de F1 Score, Recall, Position, mas o ponto é, você não pode se basear só na acurácia. Para você realmente ter uma métrica confiável, você tem que olhar o F1 Score, que já é uma medida que considera não só a média de acertos, mas o tanto que ele acertou notícias que de fato são do clube e notícias que não são do clube. Então o F1 Score é uma medida que te dá mais certeza do que a acurácia. E a gente consegue ver que, por exemplo, ele meio que tem uma tendência a acertar mais os clubes que têm mais notícias. Então, por exemplo, você tem uma situação aqui como o 7, que é o Corinthians, se não estou enganado, que já teve uns 78%, não foi? Dos valores dos mais altos, tem alguns aqui que são até 85%, mas igual eu falei para vocês, estamos trabalhando com um modelo mais enviesado, com mais informações sobre Corinthians e Flamengo. O Flamengo, se não me engano, 10, que deu até um pouquinho menor, que foi 75%. Mas, por exemplo, teve alguns clubes aqui que ficou bem baixo, tipo 64%, que é esse 13. Esse 13 aqui, 64% é o Goiás, que já é dos que tem menos notícias. Então, ele tem uma tendência natural a errar mais. O que acaba sendo interessante é que, baseado nesses resultados, aí o ideal seria você olhar os resultados da validação cruzada, não aqui diretamente. Mas aqui já dá uma noção, né? Dá uma noção que poderia talvez ter mais notícias do Goiás. Como aquela base de dados é até 2020, uma saída que eu poderia tentar é coletar as notícias de Goiás de 2021, 2022, 2023 e botar na base. De repente isso ajudaria a dar um resultado melhor. Não sei, queria que testar. O fato é, o próximo passo natural para melhorar as coisas aqui é balancear aquelas classes, dar um equilíbrio, porque realmente parece que o que tá pegando aqui não é culpa do WorldVec e tal, o que tá pegando é esse desbalanceamento. E aí, para meio que fechar o vídeo, vamos analisar um pouquinho o que eu fiz de diferente no Stacked LSTM e o BLSTM para a gente fechar. Estamos aqui agora na BLSTM, é um código muito, muito parecido, eu deixei cada um separado num Jupyter para você olhar com calma. Mas tudo aqui antes tá muito, muito parecido. O que realmente mudou é que eu fiz algumas pequenas mudanças, dentre elas eu coloquei 2 camadas LSTM. Agora que eu vi, eu mudei para 64 e 32, não tinha visto. Que eu fui testando valores diferentes, né? Às vezes se eu tivesse colocado 128, 64, daria outros resultados. Só que eu tenho que tomar cuidado que quando são 2 ou mais camadas, todas as camadas iniciais tem que ter esse return sequences igual a true. E só a última ter o falso. Por quê? Porque a gente tem que avisar que naquela camada eu tenho que entregar as sequências processadas para a camada seguinte. E quando você está na última camada LSTM, aí você já não entrega mais sequências. Você vai entregar já o resultado final processado para aí a camada dense dar a classificação definitiva. Então, você tem que lembrar de ligar ou desligar aqueles return sequences. Outro teste que eu fiz foi inserir dropout, porque como estava um problema forte de overfitting, em outros vídeos eu também comentei o que é o dropout, você desliga alguns neurônios, algumas unidades, para você generalizar melhor, não ter um ou outro neurônio dependente para a classificação ficar correta. Deixar todo mundo robusto. Eu faço uma analogia que assim, é como se numa academia todo mundo estivesse levantando peso, mas se você de vez em quando tirar algumas pessoas todo mundo levantando junto o mesmo peso, as outras também vão exercitar e ficar mais fortinhas. Meio que a analogia, a lógica que acontece aqui. E bom, o resultado, aí aconteceu o mesmo problema de antes, e o resultado, ele não fez muita diferença lá, a acurácia foi 77% no fim, a matriz de confusão não está tão absurdamente diferente do anterior, e o F1 score médio foi de 77%. Então, como trabalhar com uma stack de LSTM não melhorou aqui, isso parece que o que está limitando tudo é o balanceamento de classes ali, que é um problema que a gente vai resolver. Aí só mostrar uma coisa também relacionada a isso que eu acho que é bem interessante.
Ah, Lucas, como é que eu pego uma notícia de verdade e testo para ver se o modelo classifica bem? Você pode fazer da seguinte maneira aqui, ó. Eu peguei uma notícia lá do Globo Esporte, inclusive ao Alcas aqui, hein, pessoal da Libertadores. Enfim, eu peguei a notícia lá, coloquei dentro de uma string, gerei um data frame só com aquela notícia, pois eu preciso. O que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer todo o processo que foi feito para treinar, gerar um data frame, aplicar aqueles pré-processamento todos, converter em lista, fazer um negócio de sequências, fazer um negócio de padding e finalmente tentar testar aquele padding naquele modelo e ver a predição. Agora aqui apareceu, que antes não estava aparecendo. Aí aparece a predição, ou seja, a porcentagem para cada clube. E a maior porcentagem, igual discutimos, é a classificação final. Aí eu chamei nesse método argmax, que ele pega qual foi a posição que deu o maior valor. Foi a posição 10. E quem que é o 10? Quem que é o clube 10? Aí a gente tem que fazer o mesmo procedimento de pegar o data frame original, pegar aquele label encoder que codifica e fazer a transformação inversa, ou seja, pegar o número que classificou como 10, transformar em time de volta e ele mostra. Classe original Flamengo. Então, de certa forma, ele acerta bem. Aí fiz a mesma coisa aqui com o exemplo do Corinthians. Nova camisa do Corinthians, não sei o que, blá 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 blá. Fiz tudo de novo. Olha lá, todo o procedimento. Aí ele disse que é o 7 e apareceu Corinthians. Então, isso aí também dá certo. Mas vou só mostrar aqui para vocês agora o código do que eu precisei fazer para implementar a BLSTM. Agora eu estou aqui no arquivo da BLSTM, como vocês estão vendo. O código ficou um pouquinho mais complexo. O que eu fiz? Eu precisei importar o bidirectional. Eu precisei informar que a camada que eu estou adicionando é bidirectional, e aí dentro do bidirectional, aí dizer que é LSTM, e fazer todos os procedimentos. Aí, como vocês podem ver, o dropout está aqui de novo. Como eu estava incomodado com essa questão de overfitting, o que eu fiz? Dessa vez eu fiz um bidirectional stacked, 3 camadas, 128, 64 e 32. É normal você começar com muitas unidades e ir diminuindo, pois você passa a ter menos neurônios olhando um todo muito maior. Mas eu já ouvi falar de pessoas que fazem o contrário. Começa com, por exemplo, 32, 64, 128, pois eu não tenho certeza se tem muita pesquisa sobre isso. Eu imagino que sim, mas dizem que isso lida melhor com questões de overfitting. Mas é aquela coisa, testa para todos os casos e vê o que funciona melhor para o seu problema. Não tem jeito, você tem que testar. E aqui eu também introduzi um termo de regularização L2. Eu não lembro se nos meus vídeos eu já discuti sobre isso, mas o que isso aqui basicamente faz é inserir um termo que, se o seu modelo estiver ficando muito complicado, ou seja, com pesos, com valores muito grandes, tal, seu modelo está ficando muito complexo, ele adiciona um termo de custo que obriga o modelo a ficar mais simples. Então isso ajuda a reduzir o overfit. É como se realmente você adicionasse um termo matemático na função de custo que ajuda a lidar com essa situação do modelo ficando muito complexo. E bom, nem preciso dizer que a acurácia de validação ficou mais ou menos na mesma, de treino também. E no caso aqui os nossos resultados 77% de novo, uma matriz de confusão muito parecida com as anteriores e um F1 score praticamente igual ao dos caras anteriores. Olha lá, até parece até que o Goiás aqui foi melhor, né? Mas teve outros que ficaram com 60%. Então, não tem jeito, pessoal. Provavelmente aquela coisa de balanceamento de classes ali gerou problema. E aí no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês a Glove, já com aquele balanceamento de classes. Vamos ver se finalmente vai funcionar, né? Se o resultado vai ficar melhor do que esse 77% que já acerta muito, mas tá errando bastante, né? E no mais é isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo longo aí, uma super aula explicando todos esses conceitos. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Obrigado, membros, aí, por tornar esse trabalho possível. E é isso, até a próxima.